na final da Copa do Brasil. Na verdade é uma partida dificílima, é um adversário que vem num trabalho com o Diniz. O Diniz sempre monta times muito competitivos, com muita eficiência, com muita imprevisibilidade, e a gente vai trabalhar ao máximo para que a gente consiga identificar as imprevisibilidades do adversário e consiga sair com resultado positivo. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o dirigente do Vasco. Como é que você encara jogar em casa o segundo jogo? E há alguma possibilidade dos dois jogos serem no Maracanã? O Botafogo não abre mão de jogar no Newton Santos, mas aí terá que jogar em São Januário, que é um estádio que tem uma capacidade menor de público, de arrecadação. Como é que fica essa situação? Vocês já conversaram, já rapidamente já se falaram para tratar desse assunto com o dirigente do Vasco? Ainda não. Na verdade, respondendo a primeira pergunta, é muito importante que a gente consiga fazer um bom primeiro jogo fora de casa e que a gente consiga trazer um bom resultado para que a gente defina em casa. Então, a prioridade, obviamente, é trabalhar jogo a jogo, fazer um bom primeiro jogo e levar a vantagem para casa. Com relação à localização, a gente ainda vai ter que conversar. Não tivemos tempo ainda de conversar com a equipe adversária nem com a CBF. Mas a lógica para nós seria, obviamente, no Newton Santos. E aí o Vasco vai definir o mando de campo deles. Obviamente que vai ter que ver questão de segurança, de polícia, e vamos aguardar a definição. Mas há alguma chance de acordo para os dois jogos serem no Maracanã? Ou está descartada essa hipótese? Não, descartada não está. Obviamente que a gente vai sentar, a gente tem que entregar um bom clássico, um bom jogo e, obviamente, com a segurança necessária. Então a gente vai depender dos órgãos e da CBF aí que nos ajudem para essa consolidação. Gostou de ser um clássico? Por ser no Rio, por ser contra um rival? Desculpa? Gostou de ser um clássico? Clássico é sempre bom, né? É sempre bom para o dirigente, é sempre bom para os jogadores, é sempre bom para a torcida. É uma motivação maior para todos nós, né? Nessa fase da competição, a gente não consegue identificar, ou seja, escolher o candidato que a gente vai enfrentar. Então, o que vier, a gente tem que fazer um bom jogo e seguir adiante. Atual campeão brasileiro e da Libertadores, Copa do Brasil, Botafogo persegue há muito tempo, já foi vice-campeão, mas não tem esse título. O que significa agora essa Copa do Brasil para vocês? Significa muito. A Copa do Brasil é um título que o clube almeja há tempos. Nós somos os atuais campeões do Brasileiro, da Copa Libertadores, e seria muito importante coroar um segundo ano com um campeonato como a Copa do Brasil. O Botafogo apresentou o Neto ontem e nos últimos dias, né, muito se falou de uma possível saída do John, que depois parece que não se concretizou. O projeto já era mesmo trazer um outro goleiro e abrir uma disputa ali no gol. Queria que você falasse um pouco como ficou essa situação e se ainda tem alguma possibilidade do John sair. Na verdade, realmente o John permanece. O John é o nosso goleiro, assim como o Léo Link, o Raul, o Christian Lor, que é um garoto muito promissor, que a gente trouxe com a idade de categoria de base, mas também está integrando a equipe profissional. E a gente trouxe o Neto para que essa disputa siga mais acirrada. Então hoje a gente tem não só um elenco muito qualificado, mas a gente continua qualificando ainda mais a posição de goleiro, que ela é essencial para nós que estamos disputando 3 competições ao mesmo tempo. Qual a avaliação que vocês fazem até aqui do trabalho do David, que acabou sendo uma novidade, né? Ele tinha vontade de assumir um clube como treinador depois da saída do Real, chegou a pegar a seleção ali como auxiliar, e como vocês avaliam esse início de trabalho, os conceitos que ele vem trazendo? Pra gente também é uma novidade conhecer o trabalho dele como treinador. Os resultados têm falado por si só, né? O trabalho do David é um trabalho muito coeso, muito sistemático, com uma metodologia, e ao mesmo tempo ele é uma pessoa, e a comissão dele também, são muito colaborativos com o nosso processo. O Botafogo já tem um processo muito consolidado, um Botafogo Way, como o John sempre fala, e é um estilo de jogo vertical, um estilo de jogo propositivo, e ele veio agregar e somar muito com o que a gente vem buscando, e a gente vem vendo o resultado jogo após jogo e vendo a evolução do time também. O Alex Vinícius teve algum avanço com o Atlético Goianiense, se ele segue sendo plano A do Botafogo, e também se tem alguma negociação por um ponta direita.
Não, na verdade, zagueiros nós ainda estamos em busca, conversas com alguns targets, alguns prospects de mercado, mas ainda não tem nenhum fechado para zagueiro. Um atacante a gente já está em vias de contratação e um ponta a gente ainda não pensa em contratar, a não ser que a gente tenha algum tipo de proposta por jogadores nossos, e aí a gente vai estudar uma reposição ao mesmo nível de qualidade. Voltando a falar de Copa do Brasil, o Botafogo teria alguma restrição a jogar em São Januário, se caso o Vasco queira mandar o primeiro jogo em São Januário? Não, restrição a gente não pode ter em jogar em absolutamente lugar algum, né? A gente tem que ter um gramado de qualidade, um estádio que ofereça a segurança necessária e a gente está pronto para disputar qualquer partida, seja onde ela for, com as condições necessárias. Como chama o seu carro? Como é que está a dinâmica de vocês em relação a... Sim, mencionado Botafogo Way, processos da Eagle, o quanto essa situação extracampo, judicial, tem afetado o cotidiano do Botafogo na gestão do futebol atualmente? Não. A situação extracampo realmente fica em outra esfera. Nós do futebol estamos muito bem blindados, seguimos o nosso trabalho, seguimos com convicção, com a segurança de que a gente siga o trabalho, que siga o trabalho bem feito, que vem sendo executado há alguns anos. Então, da nossa parte, não interfere no nosso trabalho. Mas mesmo na gestão do orçamento, por exemplo, já que a questão financeira é muito forte nisso tudo, né? O comportamento de vocês no mercado é afetado diretamente. Sim, mas a gestão financeira nada tem a ver nesse momento com o processo judicial, né? Obviamente que o processo judicial ele existe entre Eagle e os shareholders deles. Para nós, a gente segue com o planejamento orçamentário que a gente definiu no início do ano, a gente segue com a programação e segue com o planejamento que a gente vem conquistando os resultados necessários. Você falou que o cargo chama diretor de futebol mesmo. Por conta da briga política dentro do Corinthians, você acha que isso de certa forma pode afetar a vinda de algum jogador para o time? Eu não vou falar da vinda, né, só a chegada de jogador, mas é uma situação que, no geral, né? Porque a gente sabe que se a gente não se sentir seguro, se a gente encontrar dificuldades dentro desse trabalho, a gente sabe que aí nós teremos grandes problemas, maiores ainda. Então, por isso que a conversa do dia a dia, para que os atletas se foquem para o seu trabalho, para que a gente receba todo o apoio do clube, né? E isso tem acontecido. Do nosso presidente, do nosso departamento jurídico, do nosso departamento financeiro, do marketing, de todas as áreas que são importantes para que eu, como executivo de futebol, tenha a tranquilidade, a confiança de exercer o melhor pelo Corinthians. Fala pessoal, vamos começar, vai? Presidente. Você falou do calendário, 60 dias de previsão. O que já dá para a gente antever, além da, obviamente, da redução dos estaduais, essa extensão, principalmente com respeito à Copa do Brasil, agora você consegue manejar bem? Bem, na verdade, daqui a 60 dias a gente anuncia, mas vem reformulação no calendário nacional do futebol brasileiro. É necessário, é devido, e a nossa equipe técnica está trabalhando para ajustar da melhor forma possível o calendário de 2026. O Ancelotti está voltando de férias, agora a gente já está numa contagem regressiva de menos de um ano aí para a próxima Copa, com o Brasil agora com a classificação já garantida. Queria que você falasse um pouco para a gente como está o pensamento em termos de preparativos, né, em termos de usar esse próximo menos de um ano que falta para encontrar os melhores amistosos, preparar a seleção para que a masculina também possa comemorar um título assim como a feminina acabou de comemorar. Bem, o Mister chegou no Brasil, ele vai, junto com a comissão técnica, estar acompanhando os jogadores que atuam aqui no Brasil também. Como eu disse anteriormente, eles têm total autonomia de escolha para fazer o melhor para a seleção brasileira. Estamos definindo ainda a questão dos amistosos. Isso tudo dentro de uma escolha técnica que cabe a ele, ao Ancelotti e ao Rodrigo Caetano, junto com sua comissão, definir.